Nada é suficiente além do Senhor. Eu só quero a Ti. Oh, Senhor. Você pode exaltar o Senhor, meu irmão. Nada mais sem Ti. Oh, Ele nos encontrou. Eu só quero a Ti. Quando andávamos de forma indigna, Ele nos encontrou. Eu só quero a Ti. Quando estávamos desgarrados dEle, Ele foi lá e nos puxou para perto. Eu só quero a Ti. Ah, Senhor, não tem nada além de Ti. Para onde iríamos nós, Senhor, sem Você? Ah, não há nada além de Ti. Não há Nada mais sem Ti, Senhor. Oh, Senhor. Queremos exaltar o Teu grande amor, Senhor. O Seu amor que nos trouxe de volta daquilo que tínhamos perdido. A comunhão com Deus. Ah, meu Deus. Fomos criados para o louvor da Sua glória. Nosso desejo é Te agradar, Senhor. Porque nós sabemos tudo aquilo que Você fez para nos ter de volta. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que trouxe paz ao mundo. O sacrifício que trouxe libertação aos cativos. Ah, que nos tirou da lama e nos trouxe para a luz. Oh, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o império da paz, do Seu amor. Nós que estávamos distantes, Você trouxe para perto, Senhor. Nós queremos exaltar o Teu grande amor, Pai. Levante palavras de exaltação, meu irmão, ao amor dEle. Oh, Senhor. Exaltado é o Senhor sobre a nossa vida, sobre os nossos fazeres, sobre as nossas palavras. Que o Senhor seja exaltado através de nós. Oh, Pai, nós queremos manifestar a Tua glória, Pai, porque nós sabemos aquilo que Você fez em nós, Senhor. Ah, tão grande salvação, tão grande transformação. Foi o Senhor. Foi o Seu amor que nos trouxe de volta. Oh, Senhor, nós não precisamos mais ter que recorrer a um sumo sacerdote e entregar um cordeiro, não. Nós temos livre acesso a Você. Um livre acesso ao Senhor dos Senhores, ao Deus Pai, ao Todo-Poderoso. Nós temos acesso livre a Você. Obrigado, Pai, porque o abismo que havia entre nós foi tirado. A conexão foi trazida de volta. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelos Teus conselhos diários. Nós queremos Te exaltar, amigo fiel, amigo que não nos abandona,
Mesmo quando a gente esquece, você está lá para nós. Ah, Espírito Santo, como você é bom. Que nos traz as palavras certas para os momentos certos. Um amigo maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela tua inspiração, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós queremos fazer, Pai, com que as tuas palavras sejam faladas aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e misericórdia que nos seguem todos os dias. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode cumprimentar a pessoa que está aí do seu lado, dizer que ele é bem-vindo, pode se sentar. Glória a Deus. Muito obrigado, banda. Queria pedir só para o violão ficar, por favor. Muito obrigado, Vitor. Glória a Deus. Graça e paz, gente. Boa noite. Você está bem? Amém. É uma maravilha ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem legal. E eu creio que você vai ficar bastante alegre quando dizer isso. A gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa, que é fé. Amém? Eu pensei que você ia ficar mais alegre, mas glória a Deus. Eu queria que você fosse lá, e a gente vai começar nesse versículo bastante conhecido. Vai lá para Marcos 11. Hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que permanecem no meio da fé, que é a confissão. A gente vai ler bastante aqui. Eu estou aqui na versão revista e corrigida, para ajudar o pessoal. Marcos 11, eu quero que você vá lá para o versículo 11. Diz aqui: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Para você ter uma ideia, Betânia é uma cidade próxima a Jerusalém, cerca de 3 quilômetros ali. Então Jesus estava em Jerusalém, ele seguiu para Betânia, e no dia seguinte, quando ele estava voltando de Betânia, ele teve fome, como diz aqui no versículo 12. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando nela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14 diz o seguinte: E Jesus falando disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Pronto, eu vou parar aqui bem rapidinho só para você pegar um pouco do que está acontecendo aqui. Vamos ver todo o contexto. Jesus, ele estava saindo para pregar, ele estava em Jerusalém, ele foi para Betânia, uma cidade próxima, para poder ministrar. Na volta de Betânia, ele acha uma figueira. E como todo ser humano normal, Jesus estava com fome. Mas uma coisa que me pega aqui é que dizia que não era tempo de figos. Mas por que mesmo assim Jesus disse que não era para ela dar frutos mais? Mesmo não sendo o tempo. Vamos continuar aqui? A gente vai falar agora sobre Jesus, do versículo 14 até o versículo 18. A Bíblia fala aqui sobre ele no templo, onde tem o pessoal vendendo coisas no templo, ele começa a retirar. E no versículo 19 diz assim: E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, saindo de Jerusalém. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, diz-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse é um dos versículos básicos que a gente usa para o rema, para a palavra falada que a gente usa muito aqui, que é o rema, que é o você crer e falar.
Sabe, volta naquela parte ali da figueira, quando Deus estava dizendo que não tinha figos, e eu pensando nisso, que fala que Jesus falou para ela nunca mais dar fruto. Sabe, meu irmão, às vezes a gente pode estar percebendo algumas coisas, alguma árvore frondosa, que não está dando fruto naquele momento, mas a gente pensa, mas não é o tempo. Sabe, mas para Jesus ali não tinha essa questão de tempo. Para Jesus tinha que estar sempre. Porque uma árvore, ela sempre tem que dar frutos. Uma árvore, ela sempre tem que dar frutos. E Jesus disse, seque até a raiz. E uma coisa que me pega aqui também, é que a primeira coisa que a Bíblia fala depois do que ele fala, é que os discípulos ouviram. Então significa que Jesus falou em alto som. Que as pessoas puderam ouvir aquilo. Quando Kenneth Hagin, ele estava lendo esse versículo do Marcos 11:23, o Senhor trouxe uma revelação a ele. E o Senhor disse a seguinte frase para ele aqui: você terá que pregar 3 vezes mais sobre o dizer e o crer. As pessoas, elas não estão falhando no que creem, elas estão falhando no que dizem, na sua confissão. E como é que a gente vê isso aqui dos 3 vezes? Em 11:23, fala aqui, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, é o primeiro, disser, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Quando eu estava projetando essa ministração, o Senhor ele me trouxe uma coisa bem importante que às vezes a gente se esquece. Porque a gente vê muitas pessoas falando sobre fé, sobre o crer, sobre o agir, mas também tem outra parte importante mesmo, que a gente precisa confessar. Nós precisamos falar. Sabe por quê? Palavras, elas têm poder. E eu fui procurar um dos sinônimos de confissão, que é declaração. E aqui, no dicionário Priberan, da língua portuguesa, diz o seguinte: o que é uma declaração? É manifestar de modo claro e terminante, patentear, tornar conhecido, dar a saber. É expressar, dizer o que se sabe. É anunciar, é dar ao manifesto, é pronunciar. O que me pegou muito foi esse segundo aqui. Expressar, dizer do que se sabe. Nós precisamos aprender, mas também nós precisamos colocar para fora aquilo que a gente aprende. Aquilo que nós sabemos, nós falamos. Sabe, Kenneth Hagin falando sobre essa questão de falar, ele fala que a fé é determinada muito principalmente por aquilo que você fala. Que aquilo que você fala determina muito aquilo que você crê. Sabe, às vezes a gente fica se pegando, falando algumas coisas que, meu Deus do céu, eu só lembro de Pastor Bud. Pastor Bud dizia assim para o pessoal: irmão, você não está morrendo de fome, irmão. Você só está com fome. Sabe por quê? Porque as palavras que a gente fala, ela traz de volta para nós aquilo que nós mandamos. É uma via de conexão. É como um emissor, como é a comunicação, vamos dizer. A gente tem um emissor e um receptor. Uma pessoa que envia a mensagem e uma pessoa que recebe. Mas se a pessoa que envia a mensagem e a outra recebe, mas a que recebe não manda a mensagem, não é uma comunicação. Então, se você falou algo para cá, essa coisa para cá também vai falar de volta. E as suas palavras, aquilo que você diz, elas voltam para você. É como se a gente estivesse aqui no meio dessa nave, e eu estou falando aqui, eu estou escutando a volta do som. Eu sei que aquilo que eu estou falando está voltando para mim. E é por isso que é muito importante a gente entender aquilo que a gente está falando. Entendermos aquilo que nós estamos confessando. Glória a Deus. Sabe, a lei da fé, que Kenneth Hagin fala, ela tem 3 estilos.
ela tem 3 pontos principais. Que é você crer no seu coração, você falar com a boca e você ter uma atitude de fé. Essas 3 coisas estão alinhadas. E eu estava lendo um livro recentemente, muito bom, que eu recomendo a você, que é O Caminho de Deus para a Saúde Mental. Esse livro tem na nossa livraria aqui, é um livro maravilhoso de Rick Renner, Ed Tanner e Kyle Walks. Meu irmão, uma coisa maravilhosa para você entender não só sobre a saúde mental, mas uma das coisas que me pegou muito nesse livro foi sobre pensamentos. E uma das coisas que me pegou nessa questão dos pensamentos foi uma coisa que Kyle Walks falou, que aquilo que você fala vai dominar os seus pensamentos. E aquilo que domina os seus pensamentos, domina o seu coração. E aquilo que domina o seu coração é aquilo que você crê. Sabe, é tão importante a gente precisar falar a palavra. A gente falar sobre aquilo que Deus fez por nós. Sabe por quê? Porque às vezes, meu irmão, a gente pode ficar um pouco desanimado. É normal, vai acontecer. Mas aquilo que a gente fala é o que vai dominar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mesmo que a gente esteja ali num dia desanimado, a pessoa está ali que só Jesus, vamos dizer assim. Mas quando a gente diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e o que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Meu irmão, eu não sei você, mas eu me encho de energia. No mesmo momento, porque eu me lembro que o Senhor, meu Deus do céu, o Senhor me tornou filho. Sabe, meu irmão, antes a gente era escravo do pecado. Antes a gente estava distante dele. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, não estava no script, mas eu preciso despertar sua consciência para isso. Às vezes a gente leva tão como normal aquilo que o Senhor fez por nós. Sabe, eu me converti com 10 anos de idade. Eu não sou tão velho não, viu gente? Só faz 15 anos só, glória a Deus. Mas eu me converti ali perto dos 9 anos para os 10 anos de idade. E no começo eu não tinha noção daquilo que o Senhor tinha feito por mim. Eu só sabia que eu tinha aceitado Ele, que eu estava livre do pecado. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui vendo na palavra aquilo que Ele tinha feito. O que o sangue dele tinha trazido para mim. Tinha me libertado de um lamaçal de pecado. Tinha me tirado de um lugar onde o diabo queria que ficássemos, que era um lugar de rejeitados. Mas o Senhor proveu para si um cordeiro. Meu Deus do céu, que nos trouxe de volta ao lugar onde Ele quis. E sabe, meu irmão, a gente pode ficar às vezes pensando assim, que acontece uma vez, e por conta do passar do tempo a gente esquece de falar de novo aquilo que a gente é. E a gente fica querendo voltar para aquele, meu Deus, eu sou uma pulga de Jeová. Não, meu irmão, você não é uma pulga de Jeová, você é filho. Nação santa, povo escolhido do Senhor. Sabe, às vezes a gente fica tratando tão como normal as coisas que Deus fez por nós. Uma das coisas que eu me peguei pensando, principalmente nesse final de semana, no trabalho, foi sobre as coisas que o Senhor tinha falado. Não só por sua palavra, mas através de pessoas. Sobre promessas, sobre profecias. E como às vezes a gente, com o passar do tempo, tem deixado isso se tornar normal. Não aconteceu, é isso aí. Não, meu irmão, não é isso aí. Deus é um Deus que Ele cumpre com as suas promessas. Ele lembra as promessas dEle. Meu Deus do céu. Tome cuidado com as suas palavras, com aquilo que você disse. Acerca de si, acerca do outro. Eu quero que você vá lá para Provérbios 15.
Na realidade, vai lá para Provérbios 18 primeiro. Provérbios 18, 20. A Bíblia fala o seguinte aqui na Revista Corrigida: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Sabe, eu me lembrando aqui desse Provérbios aqui, me lembrou muito a ministração do pastor Bud, no qual ele fala isso sobre as nossas convicções, as nossas formas de falar. Como exemplo que eu dei aqui, você não está morrendo de fome, você só está com fome. Você não está morrendo de dor, você só está com dor. Mas como essa mudança de pequenas palavras podem trazer uma libertação incrível que você nem tem ideia. Sabe, gente, a fé é simples, mas faz coisas extraordinárias. Tem uma frase que Guto, ele gosta muito de falar, que as histórias de fé, elas são as mesmas, só mudam os personagens. Sabe, muitas coisas que a gente vê de coisas declaradas, a gente vê acontecendo em outro lugar. Quando eu me lembro aqui da nossa igreja, eu me lembro muito também da história lá da sede. Eu me lembro quando eles estavam para comprar o terreno lá, e toda vez dizia, quando você passar na frente do terreno da igreja, levante suas mãos e declare, esse aqui é o terreno da nossa igreja. Eu me lembro de pastor Israel fazendo a mesma coisa aqui. Ele dizia a mesma coisa, passe por esse lugar, levante sua mão e declare, esse lugar aqui é a nossa igreja. E hoje você está nesse lugar. A gente não tem noção de como pequenas confissões transformam o nosso dia. Transformam o nosso dia, transformam o nosso falar, transformam a vida de outras pessoas. Pequenas palavras sucintas. Sabe, vai lá em Provérbios 15 agora. A gente continuou falando aqui sobre o poder das palavras. E uma das coisas que eu quero te falar é que aquilo que a gente fala ocupa a nossa mente. Se eu falo muito sobre política, minha mente só vai pensar em política. Se eu falo muito em economia, eu vou pensar só em economia. As palavras faladas, elas têm o poder de dominar a nossa mente. Nesse livro que eu estava lendo, de O Caminho de Deus para a Saúde Mental, Ed Turner, ele está falando um pouco sobre o que aconteceu com ele, que ele era um homem oprimido, que Satanás chegou ao ponto de ele quase se suicidar, Satanás com o sugestionamento dele. Mas como foi que ele tirou essas sugestões de Satanás? Confessando a palavra, falando a palavra. Porque quando ele falava a palavra, aquelas sugestões que tinha na mente dele caíam por terra. Uma predisposição, meu irmão. Mas ele estava com aquele pensamento. Sabe, meu irmão, ele não tinha sentimento nenhum de dizer o que ele estava confessando. Ele não tinha a menor vontade, não tinha a menor alegria. Mas ele só falava. A fé, ela independe de sentimento. Sabe, às vezes a gente fica pensando naquilo que está acontecendo em um culto. Que às vezes tem um culto aqui acontecendo, poder e glória, glória a Deus por isso. E às vezes a gente só quer agir em fé quando esse culto está acontecendo. Mas sabe, meu irmão, até nos cultos mais tranquilos, a fé, ela pode operar eficazmente. Sabe, eu sou uma pessoa que eu amo muito o ensino. Eu amo muito o ensino. Mas quantas coisas eu já declarei sobre a minha vida num culto de ensino, que hoje eu estou vendo elas acontecerem. Um dia eu estava aprendendo com o pastor Isaías aqui sobre fé. Ele falando, se eu não me engano foi para os adolescentes, na época. E ele falava assim, olha,
Se você não tem dinheiro para fazer o rema, comece a declarar em fé que você vai fazer o rema, que Deus vai mover tudo aquilo para você. E eu me lembro que eu peguei aquilo. E eu ficava no meio do culto, eu vou fazer o rema. Eu com 14 anos de idade, 14, 15 anos de idade, tinha nem idade para entrar no rema. Mas eu ficava, eu vou fazer o rema. E eu dizia ainda mais, que eu era ousado. Eu dizia, eu vou fazer o rema, eu não vou pagar nada. Eu dizia ainda mais assim. E sabe, Deus foi criando uma estrutura dentro de mim, porque você tem que entender o seguinte, que não basta só você confessar, você tem que ter uma atitude, você tem que ter uma maturidade para receber aquilo. Sabe, quando foi 4 anos depois eu confessando isso, eu não perdi a confissão. E quando eu estava aqui no meio da pandemia, depois de um culto que a gente trabalhava ali no Rema, ficava fazendo as transmissões da igreja, eu me lembro de sair, ficar sentado ali numa pedra que tem ali no meio, e eu me lembrava, o Senhor trouxe à minha mente naquele momento ali, sobre essa confissão do Rema. E do nada, passa uma pessoa na minha frente e se embora para casa. Aí ela só aponta a mão para mim e diz assim, você já fez o Rema? Aí eu disse, não, nunca fiz não. Eu disse assim, pronto, faça sua matrícula, tá tudo pago. Os 2 anos. Sabe, meu irmão, confissões que a gente faz, que a gente acha que é loucura, pode fazer mais e ainda infinitamente melhor. Porque deixa eu te falar uma coisa, isso não serviu só para o Rema não, serviu para a escola de ministros. E eu nunca pensei na escola de ministros de ter pago. Mas Deus, Ele faz infinitamente mais além. Meu Deus do céu. Você chegou aí em Provérbios? Provérbios 15:1, na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Eu não sei se você está percebendo aqui o que aqui Salomão está falando, mas ele está falando sobre as palavras que saem da boca. Ele fala que através da palavra a gente pode trazer uma resposta delicada para alguém que está em um momento complicado da vida dela, que está com raiva, querendo tirar tudo. Eu não sei se você já chegou nesse nível, meu irmão, de pegar, soltar, chutar o pau da barraca, de sair por aí chutando as coisas, mas sabe, a nossa resposta tem que ser delicada. Nós primeiro temos que ser o exemplo. Porque, seguindo aqui, ele fala também que as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagem. Eu não sei você, meu irmão, mas eu vou falar uma coisa pessoal aqui mesmo. Quando a pessoa vem falando bobagem, eu já sei na hora, eu já fico, pelo amor de Deus. Eu não sei você, mas eu já fico, pelo amor de Deus, o que é que essa pessoa está falando? Mas você percebe na hora ali, rapaz, está falando só por falar. Mas você vê que você, pelas palavras, você reconhece como a pessoa é. No versículo 4, agora, diz o seguinte: as palavras nos dão vida nova. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Sabe o que você tem falado para si mesmo no dia a dia? Você tem falado palavras que trazem força e vigor para você? Sabe, gente, a gente precisa declarar mais sobre a gente. Palavras de força, de vigor. Não vamos deixar que Satanás ganhe sugestões na nossa mente, não. Vamos deixá-la blindada antes. Porque quando um pensamento de Satanás dizer, você não consegue, você vai dizer, eita, já chegou tarde. Já chegou tarde, porque eu sei porque sei que o Senhor me disse que eu posso. Sabe, gente, é muito necessário sim, você estar se alimentando da palavra todos os dias. Você está orando todos os dias. Isso é estritamente necessário. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, você vai falar quem você é. E quando você fala, você toma uma convicção maior. Eu não sei você, quando eu começo a falar, eu digo, rapaz, eu sou isso aí mesmo. Quando o pessoal chega lá no trabalho, aí fica dizendo, rapaz, o rapaz é meio feinho. Eu digo, não, eu sou lindo, mesmo que pela fé.
Mas sabe, isso cria uma convicção dentro de mim. Eu não sei porque você está rindo, mas glória a Deus. Eu vou achar que é... Ok, deixa eu voltar aqui para cima. Mas sabe, quando você fala, aquilo traz uma convicção tão grande em você. Sabe, meu irmão, quando você controla os seus pensamentos, suas emoções vão ser controladas também. Que é uma das coisas que às vezes a gente fica pensando muito. Rapaz, eu sou muito... desculpa aqui, né? Eu vou falar aqui abertamente. Viu? Eu sou muito invejoso. Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Sabe, se você fala, você se torna. Eu não gosto de tal pessoa. Eu não amo aquela pessoa. Sabe, gente, você ama. Diga comigo, eu sou amoroso. Você pode dizer com mais fé, eu sou amoroso. Sabe, porque aquilo que eu falo, eu me torno. Quantas vezes mais eu falar, mais convicção chegará ao meu coração. E quanto mais convicção, nada pode tirar isso de você. Sabe, falando um pouco ainda mais sobre o poder das palavras, eu quero que você vá lá para Mateus 12. Mateus 12, vou abrir junto com você aqui. Só para te dar o contexto do que está acontecendo aqui, Jesus ele estava passando por alguns lugares, fazendo algumas curas, e os fariseus estavam no encalço de Jesus porque era sábado. E Jesus estava dando alguma explicação. Eu te estimulo a você ler esse capítulo, ele é maravilhoso. E Jesus estava dando algumas explicações de coisas que aconteciam mesmo no sábado. E aí aqui no versículo 22 diz o seguinte: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: e este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. E aqui no versículo 5, a gente vai ver uma coisa muito importante que Jesus fala para eles. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Quero que você frise isso. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelhar Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus estava dando explicação para os fariseus. Se ele fosse de Beelzebul, por que ele ia estar curando o povo? Isso me pegou muito no Mateus 12, 25, sobre a questão aqui: e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Na NTHL fala o seguinte: e a cidade ou a família que se divide em grupos, que lutam entre si, também será destruída. Sabe, gente, falando um pouco agora sobre confissão em unidade, existem coisas que você vai confessar sozinho. Existem coisas que você vai ter que confessar para os outros. Existem coisas que a gente vai confessar junto. Amém? Mas confissão em unidade. Porque como Jesus diz aqui, se tiver dividido, logo se destruirá. Não é o desejo de Deus que se destrua. Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembro da Torre de Babel, onde as pessoas estavam todas unidas, com o propósito errado, mas que eles iriam alcançar o seu objetivo. Se Deus não tivesse vindo e dito: vamos separar línguas porque o povo é um.
Sabe, meu irmão, quando tiver palavras sendo ditas aqui desse púlpito para você confessar, esteja em unidade. Esteja em unidade. Porque é como o próprio Senhor disse ali no dia da Torre de Babel: eis que são um, e não há nada que não possa intentar. Não há nada que eles possam tentar e que não vai acontecer. Mas, focando aqui na parte da palavra, que também me lembrou isso, foi de 1 Coríntios 1:10, que fala o seguinte: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. E eu me lembro muito disso aqui quando a gente fala sobre o complexo aqui. Que a definição que foi dada é o seguinte: a gente vai terminar esse ano. E às vezes eu fico pensando assim, tem algumas pessoas que chegam e falam: rapaz, esse ano. Mas sabe, meu irmão, se tivermos unidos, sem nenhuma divisão de pensamento e em uma só intenção, não há nada que possa nos impedir. Eu queria te deixar com isso. No dia que for dada uma confissão aqui nesse púlpito, que for pedir para você fazer, se junte. Porque deixa eu te falar uma coisa: se está abençoando, seja um local, com certeza esse local vai abençoar você. Porque quando você fala, é a mesma coisa que eu disse, quando você fala para um lugar, aquele lugar tem que mandar de volta. É como um princípio de plantar e colher. Aquilo que você planta, seja em dinheiro, seja em palavras, isso certamente você colherá. E falando sobre o poder das palavras, eu quero que você vá para o versículo 37 aí de Mateus. Jesus estava dando um cacete aqui nos fariseus. Depois eu estimulo você a ver. No 36 ele fala assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo... Deixa eu falar aqui na área melhor. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, eles darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E eu sei que você sabe muito bem que a Bíblia fala que para poder nós sermos salvos, nós precisamos crer com o coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe, mas olha como Jesus ele traz como importante as palavras proferidas. Ele diz que no dia do juízo final, as palavras vão definir se você será justificado ou condenado. Meu Deus, esse silêncio é tão reconfortante. Mas sabe, para a gente entender o poder daquilo que a gente fala, o poder daquilo que a gente fala para nós, o poder daquilo que a gente fala para nossa família, para os nossos filhos. Ah, mas eu não tenho filho. Meu irmão, você já pode confessar desde já sobre os seus filhos. Uma coisa que eu tenho aprendido já desde já é sobre confessar sobre o meu futuro, sobre os meus próximos 10, 20, 30 anos. Sabe por quê? Porque eu sei, que se com certeza eu creio, com certeza vai acontecer. Sabe, eu sempre me lembro da história de Kenneth Hagin, dele falando, e eu gosto sempre de lembrar disso, por causa que com cerca de 15, 16 anos, Kenneth Hagin ele tinha uma doença incurável no coração. Mas quando ele estava naquele leito de morte, que ele conheceu a palavra, as coisas que ele declarava era dizendo: eu vou viver mais 30 anos, eu vou viver mais 20 anos. E sabe, meu irmão, aquele homem veio morrer depois dos 60. Mas por causa de confissões que ele deu lá aos 15, 16 anos. Sabe, uma das coisas que eu quero tocar agora com você por último, a gente já está chegando agora no final. Eu quero que você vá lá para Hebreus 4,14. A gente ouviu falar sobre a fé, sobre quão importante é as palavras que nós proferimos,
sobre blindar os nossos pensamentos. E em Hebreus 4,14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Sabe, uma das coisas que acontece, meu irmão, é que às vezes a gente está confessando a palavra, a gente está falando aquelas coisas ali, como eu disse lá no início, mas a gente esquece. A gente deixa para lá. Mas o escritor de Hebreus, ele está trazendo a lembrança: mantendo firmes na vossa confissão. Mantenha-se firme e você verá acontecer. Sabe, um dos livros que eu estava lendo essa semana foi esse livro aqui, A Grande Confissão, de Mark Hanks. Esse livro também tem na nossa livraria aqui. E aqui fala o seguinte: a grande confissão, controle o seu falar para não se complicar. E aí eu quero ler com você uma página aqui. Vai ser uma leitura um pouquinho grande, mas eu quero que você entenda que isso vai lhe ajudar muito. Mark Hanks fala aqui o seguinte: uma vez eu disse ao Senhor, como é que ainda podemos ter todos esses sentimentos após realizar nossa confissão de fé? Ele respondeu: lembre-se de que Jesus sentiu as mesmas coisas que você sente, e ele as venceu. Sua confissão de fé precisa ser consistente, mesmo quando os seus sentimentos não correspondem. Quando perguntarem a como você se sente, deve responder: estou me sentindo da mesma forma que Jesus sentiu quando superou esse sentimento. A minha fé está nele e na sua palavra. Eu não vivo pelo que eu sinto. Os sentimentos terão que ser colocados em segundo plano. Em outras palavras, a minha confissão de fé irá literalmente se sobrepor aos meus sentimentos. Kenneth Reagan disse: mesmo que tudo pareça dar errado e o fracasso esteja por toda parte, não abandone a sua confissão. Talvez você se sinta um perdedor, porém mesmo diante do fracasso, agarre-se firme à sua confissão. Não importa como você se sente ou como as coisas aparentam estar, sua confissão deve permanecer a mesma: Jesus é o meu Senhor, meu Redentor, minha justiça e o meu provedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a sua confissão contínua. A sua confissão alinhará você com o que Jesus fez e diz sobre você. Ou a sua confissão alinhará você com o inimigo e com as circunstâncias atuais. Você tem uma escolha. Sua confissão pode abrir uma porta para Deus ou para o ataque do inimigo. Sua confissão de fé é de extrema importância. Quando você de fato entender a importância crucial da sua confissão, em vez de perguntar a outros crentes como eles se sentem, você lhe perguntará: qual é a sua confissão? O fato é que dar voz aos seus problemas não vai resolvê-los. A sua fé crescerá e se fortalecerá na atmosfera da sua confissão da palavra de Deus. Sabe, isso é só um pouquinho do que tem aqui. E eu estava meditando muito no dia de hoje, né? O quão é importante confessar a palavra, me lembrar. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu mesmo vou confessar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava levando as coisas muito como normal. E em um aconselhamento a pessoa disse assim: rapaz, você tem que colocar constância, prioridade, lembrar daquilo. E o Senhor me trouxe a lembrança de novo através desse livro aqui. Você precisa continuar confessando. Você precisa continuar falando. Perseverar. Sabe, eu não sei aquilo que você está confessando sobre você, a sua família, os seus filhos, sobre coisas do futuro. Mas sabe, permaneça firme. Permaneça firme e fiel à sua confissão, que você vai ver acontecer. Uma confissão alinhada à palavra de Deus, meu irmão, meu Deus do céu,
não tem como ela não acontecer, quando está alinhada aos planos e propósitos dele. E eu estava lendo aqui a parte final do livro agora, e eu vi essa aqui. Há um incrível poder na confissão de quem Cristo é, o que Ele fez e o que está fazendo por nós à direita de Deus. Sua fé jamais estará acima do seu nível de confissão. Quer aumentar a sua fé? Aumenta a sua confissão. Satanás estremece quando você abre a palavra, mas ele foge quando você começa a declará-la. A palavra de Deus, ela foi falada antes de ser escrita. E ela foi escrita para que pudesse ser falada. Sabe, meu irmão, relembre no seu coração. Isso foi uma coisa que me pegou muito no final de semana. Relembre as palavras. Relembre as promessas. Você pode ter esquecido, mas o Senhor não esqueceu. Eu queria chamar o louvor aqui rapidinho. Sabe, eu sei que nesse momento, quando a gente está falando isso, o Espírito Santo nos traz as lembranças de algumas coisas que a gente tem em mente, de algumas coisas que a gente já falou, seja questão de saúde, seja questão espiritual, seja questão financeira. O Espírito Santo ele nos traz de volta à mente. E eu sei que Ele está trazendo a sua mente agora. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você começasse a confessar novamente aquilo que o Espírito Santo está lembrando no seu coração. Uma confissão ousada. Sabe por quê, meu irmão? Meu Deus, se eu me mantenho firme, eu vou estar sendo fiel com Ele, porque Ele sempre vai ser fiel comigo. Você pode fazer isso agora? Sabe, meu irmão, você pode falar. Eu não sei se a coisa que você tem falado foi sobre um carro ou uma casa nova. Mas uma das coisas que eu tinha recebido ano passado, eu quero liberar para você essa mesma palavra. Porque eu sei que ela também quer te alcançar. Que Deus ele tem chaves. Sejam naturais, sejam espirituais. Mas ela precisa, para ser entregue, de uma posição sua. Não sei se é... Você define aí o que é que você tem confessado. Mas sabe, Deus ele está com as chaves. Você é quem precisa dar liberdade para Ele. Dele poder te entregar. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos e júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte, e é por isso que eu me regozijo.
Pela fé entrego a Deus o meu aqui, o meu riso como um sacrifício vivo. Na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Alegria. Canta isso, meu irmão. Alegria do Faz essa tua Senhor confissão é essa a noite. minha força. Alegria do Senhor é a minha cura. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Declaro sobrenatural, sobrenatural. Assim será, sobrenatural. Nós te oferecemos, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso. Você está pronto para rir essa noite, meu querido? Ha, 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 ha. Segura só um pouquinho. Gente, você está aqui? Você está aqui? Aleluia. Sabe, amados, talvez eu e você não tenhamos muitos motivos para sorrir. Talvez as notícias que você tenha ouvido, o diagnóstico que você tenha recebido, não seja o melhor motivo para você sorrir. Mas o que você ouviu essa noite, queridos? Cristo Jesus é a melhor notícia que você tem. Oh, não importa as circunstâncias. Oh, mas existe uma força que vem de dentro de você, que vem do seu coração, queridos. E essa noite, talvez você esteja cansado ou até mesmo desesperançoso, mas através da palavra do Senhor, existe um braço que te assistencia, existe uma graça que te levanta, existe uma força que te ergue essa noite. Aleluia! E nós vamos cantar mais uma vez isso. E em fé, mesmo que a sua vontade seja não rir, mas em fé você vai liberar a sua melhor risada. Em fé você vai liberar a sua melhor voz. E no reino espiritual, coisas vão acontecer. Chaves vão ser abertas. Chaves vão ser abertas. Portas serão escancaradas por conta de um posicionamento de fé. Te ofereço, vamos cantar isso.
te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício. A igreja! Ha, 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 ha. Para as circunstâncias, para o diagnóstico. Oh! Ha, 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 ha. Para a escassez. Ha, 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 ha. Alegria! Alegria do Senhor é a minha força. Alegria do Senhor é a minha. Ele é a sua provisão. Alegria do Senhor é a minha provisão. O que, igreja? Sobrenatural. 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 Aleluia. Obrigado. Levanta as tuas mãos e começa a agradecer ao Senhor por aquilo que foi falado, por aquilo que você confessou. Ah, Jesus. Quando nós nos alinhamos à tua palavra, não tem como. Não tem como o Senhor não se manifestar. Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Tudo aquilo que foi orado, Senhor, acontecendo, Pai. Eu pego junto em fé agora em nome de Jesus, Senhor. Pai, se é pela salvação de familiares, Pai, eu pego junto agora, Senhor. Pai, nós veremos o fruto, Senhor, da nossa confissão. Nós veremos o fruto daquilo que nós falamos, Senhor. Nós não falamos palavras vazias ao vento, não. Nós sabemos que estamos alinhados com a tua vontade, Senhor. E por isso nós te damos graças, Pai, e recebemos, Senhor, desde já, Pai, aquilo que nós oramos, Senhor. Ah, nós não precisamos sentir, nós não precisamos ver, mas nós sabemos que já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Obrigado, Senhor. Nós temos convicção em você, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, meu irmão. Sabe, eu queria te deixar uma dica. Além de se encher com a palavra, se encha com louvores também na sua casa. Com louvores certos, por favor, viu? Com louvores alinhados à palavra. Que você pode não estar falando, mas quando você canta, você está falando também. Sabe, enquanto você estava cantando aqui, você estava dizendo que a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é quem traz a cura sobre você. É a alegria do Senhor. Quando você confessa, meu Deus, aleluia,
Sabe, falando sobre confissão, eu queria aproveitar esse momento para saber se tem alguém no meio de nós que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia nos fala que precisamos confessar. Nós precisamos crer com o coração, mas confessar com a nossa boca. Um ato público da nossa fé em Jesus. Não sei se quem está por aqui já recebeu ou não recebeu. Mas se você já recebeu, lembre-se de confessar isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, esse é o momento certo. Porque todo aquele que nele crê será batizado. Sabe, se você ainda não foi batizado no fogo, no Espírito Santo, essa é a sua oportunidade. Tem alguém? Amém. Obrigado, pessoal. Se você tem alguma queixa para oração para cura, eu não vou chamar você aqui porque eu sei que você já confessou a sua cura já. E o Senhor, Ele já fez. Se apegue firme à palavra. Se apegue firme ao que o Senhor disse. E você verá os frutos do Senhor. Amém? Muito obrigado, mister. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, gente. Gabriela?